Aula 223, item 2 do capítulo 25, que é a construção imaginária de uma sociedade socialista, né? Estamos estudando isso para depois chegar nas teses catalácticas de que porquê o socialismo não consegue, não existe o cálculo econômico sobre o socialismo. Item 2, a doutrina socialista. No item um, nós entendemos por que os economistas clássicos, ao tentar descrever o livre mercado, que é a congregação de todo mundo agindo pelo seu próprio bem, mas, portanto, fazendo trocas livres, procurando atingir os seus próprios objetivos, como que essa mão invisível do mercado, em se tentando colocar como um alter ego de um rei imperfeito, dá ideia aos socialistas de que um conjunto de pessoas poderia fazer melhor do que um único empresário quando tem que decidir sozinho. E aí causa todo dano filosófico. Por quê? Porque se o Estado ele é mais perfeito do que uma única pessoa, quando eles falam com relação ao empresário, é com essa única pessoa mandando na vida dos outros e não agindo pelo seu melhor objetivo pessoal. Todos agindo pelo melhor objetivo de cada um leva a, ao crescimento, à busca pela excelência que cada um quer no ato egoísta de se ter mais. Então, a crítica que o capitalismo pode também errar, e obviamente que pequenas ondas de crescimento e talvez redução, restrição, é natural, porque nem todo mundo procurando fazer o seu melhor para si mesmo será onisciente. A onisciência não cabe ao homem, tá certo? Gostaria que isso ficasse notado. Item 2, a doutrina socialista, como estamos fazendo sempre, estamos lendo a partir do PDF. A doutrina socialista. Karl Marx não foi o fundador do socialismo. O ideal socialista já estava plenamente elaborado quando Marx adotou o credo socialista. Nada havia para acrescentar em relação à concepção praxeológica do sistema socialista, desenvolvida por seus predecessores. E Marx efetivamente nada acrescentou. Marx também não refutou as objeções quanto à viabilidade, conveniência e vantagem do sistema socialista, levantadas por autores anteriores e por seus contemporâneos. Não chegou sequer a tentar, pois tinha plena consciência de sua incapacidade em consegui-lo. Quem acha que Mises está sendo um julgador irrealista, que busque na página do Ação Humana, página 109, a nota de rodapé da página 109. Vá lá lê-la. Né? Para responder às críticas ao socialismo, limitou-se a criar a doutrina do polilogismo. Ver o capítulo 3 que trata, né, justamente disso. Capítulo 3 que trata do a economia e a revolta contra a razão. Vai da página 103 à página 101, 121. E na página 109 tem o famoso salvo-conduto a Karl Marx, dado por Ludwig von Mises. É importante fazer essa leitura, né? E para quem ainda não entendeu, o polilogismo é algo que Mises combate. Não existe tal coisa como lógicas diferentes. Lógica é lógica. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, debruce e mergulha no capítulo 3, ok? Não obstante, os serviços que Marx prestou para a propagação do socialismo não se limitaram com relação à invenção do polilogismo. Mais importante ainda foi a sua doutrina da inevitabilidade do socialismo. Marx viveu numa época em que a doutrina do melhorismo evolucionário era aceita por quase todos. Bom, se não me engano, nesse capítulo 3 também trata do melhorismo. Deixa eu ver aonde que está o capítulo que trata do problema do melhorismo. Tá aqui, capítulo 9 já, aí já está na ação na sociedade, o papel das ideias, e o item 4 do capítulo 9 vai tratar do melhorismo e a ideia de progresso. Mises faz
uma devassa em tudo quanto foi filosofia política e econômica, tá? Ele não se furtou ao dever, né? Ah, Marx viveu em uma época, né, em que a doutrina do melhorismo evolucionário era aceita por quase todos. A mão invisível da providência conduz os homens, independentemente de suas vontades, de um estágio mais baixo e menos perfeito para um mais alto e mais perfeito. Prevalece no curso da história do homem uma tendência inevitável ao progresso e à melhoria. Cada estágio posterior da evolução da sociedade é, pelo fato mesmo de ser posterior, também um estágio mais alto e melhor. Nada é permanente na condição humana, salvo esse impulso irresistível para o progresso. Hegel, que morreu alguns anos antes de Marx entrar em cena, já havia apresentado essa doutrina na sua fascinante filosofia da história. E Nietzsche, que entrou em cena no momento em que Marx se retirava, tornou-a o ponto focal de seus não menos fascinantes escritos. Esse tem sido o mito dos últimos 200 anos. A grande contribuição de Marx foi a de integrar o credo socialista à doutrina melhorista. O advento do socialismo, achava ele, é inevitável, e isso basta para provar que o socialismo é um estágio mais elevado e mais perfeito do que o estágio capitalista que o precedeu. É inútil discutir os prós e contras do socialismo. Seu advento ocorrerá com a inexorabilidade de uma lei da natureza. Ver Marx, Das Kapital, ou Capital, sétima edição, Hamburgo, 1914. Ok, o advento do socialismo, achava ele, é inevitável, e isso basta para provar que o socialismo é um estágio mais elevado e mais perfeito do que o estágio capitalista que o precedeu. É inútil discutir os prós e contras do socialismo. Marx dizendo, seu advento ocorrerá com a inexorabilidade de uma lei da natureza. Só débeis mentais podem ser tão idiotas a ponto de duvidar que um estágio posterior seja mais benéfico do que o estágio que o precedeu. Marx falando. Só apologistas venais, defensores das injustas pretensões dos exploradores, podem ser tão insolentes a ponto de encontrar defeitos no socialismo. Se considerar, agora vamos lá, se considerarmos marxistas os que estão de acordo com essa doutrina, teremos de considerar marxistas a imensa maioria dos nossos contemporâneos. Que dúvida, hein? Todas essas pessoas estão convencidas de que o advento do socialismo é, ao mesmo tempo, absolutamente inevitável e altamente desejável. A onda do futuro conduz a humanidade para o socialismo. É claro, divergem entre si sobre a quem caberá o comando da nau capitânia do Estado Socialista. Ninguém quer assentar bloco na obra ou lombar caçamba ou descarregar um caminhão de cimento. Todo mundo quer ser o líder comunista que vai capitanear a nau do navio socialista, né? Não faltam candidatos a este posto. Marx tentou provar sua profecia de duas maneiras. A primeira consiste no método dialético hegeliano, né? A propriedade privada capitalista é a primeira negação da propriedade privada individual e deve dar origem à sua própria negação, qual seja o estabelecimento da propriedade pública dos meios de produção. Então tá lá, né, o lado das capital, né, a capital, tirou isso do mesmo lugar. No tempo de Marx, as hordas de escritores hegelianos que infestavam a Alemanha viam as coisas com essa simplicidade. Ora, olha a lógica hegeliana da dialética. A propriedade privada capitalista é a primeira negação da propriedade privada individual, porque você compra essa propriedade e deve então dar origem à sua própria negação, qual seja o estabelecimento da propriedade pública dos meios de produção. Já o segundo método consiste na demonstração das condições insatisfatórias provocadas pelo capitalismo. A crítica de Marx ao sistema capitalista de produção está inteiramente equivocada. Mesmo o mais ortodoxo dos marxistas não seria capaz de defender seriamente sua tese principal, que é, a saber, que o capitalismo resulta num progressivo empobrecimento dos assalariados. Veja bem, nenhum, né? Nem mesmo
Mesmo o mais ortodoxo dos marxistas não seria capaz de defender seriamente sua tese principal. Qual que é? Que o capitalismo resulta num progressivo empobrecimento dos assalariados. Na época, aqueles que eram economistas socialistas já não conseguiam defender isso. E é por isso que dizem que Marx foi para o lado do pensamento polilogista, que ele resolveu criar. Mas se admitirmos, só para argumentar, todos os absurdos contidos na análise marxista sobre o capitalismo, ainda assim nada se acrescenta que possa contribuir para a demonstração dessas duas teses: que o advento do socialismo é inevitável e que um sistema não apenas melhor do que o capitalismo, mas, sobretudo, o mais perfeito dos sistemas, cuja implantação proporcionará aos homens a felicidade eterna na sua vida terrestre. Então não conseguiu se provar uma coisa nem outra. Todos os silogismos sofisticados, silogismo são falsas premissas que você utiliza para chegar a uma mentira. Por exemplo, é, algumas pessoas falam: ah, eu consigo provar matematicamente que um mais um não é dois, é três. Durante o algebrismo matemático, por um determinado momento, você vai passar dividindo por zero e vai continuar fazendo a conta, sendo que aquilo é um silogismo matemático. Pois bem, ah, onde que eu estou? Análise marcial. O mais perfeito sistema cuja implantação proporcionará aos homens a felicidade eterna na sua vida terrestre. Todos os silogismos sofisticados dos tediosos volumes publicados por Marx, Engels e centenas de autores marxistas não conseguem esconder o fato de que uma única fonte da profecia de Marx é apenas uma pretensa inspiração por meio da qual Marx pretende ter adivinhado os planos dos misteriosos poderes que determinam o curso da história. Da mesma forma que Hegel, Marx também era um profeta, revelando ao povo o que uma voz interior lhe havia confiado. O fato mais importante na história do socialismo entre 1848 e 1920 foi o de ninguém ter examinado os problemas essenciais relativos ao seu funcionamento. E é por isso que nós estamos lendo tudo isso. O fato mais importante na história do socialismo entre 1848 e 1920 foram as ideias, e que obviamente causa a Revolução Russa, foi de ninguém ter examinado os seus problemas essenciais relativos a como isso se funcionará efetivamente numa sociedade. O tabu marxista estigmatizava como não científica toda tentativa de examinar os problemas econômicos de uma comunidade socialista. Ninguém ousava enfrentar esse anátema. Tanto os amigos quanto os inimigos do socialismo assumiam tacitamente que este era um sistema de organização econômica perfeitamente viável. A vasta literatura socialista limitou-se a apontar supostas deficiências do capitalismo e a enaltecer as implicações culturais do socialismo. Alguém considera isso algo como precursor ou uma variável inicial ou o proto-wokeismo? A vasta literatura socialista limitou-se a apontar supostas deficiências do capitalismo e a enaltecer as implicações culturais do socialismo. Jamais se ocupou dos aspectos econômicos do socialismo. O credo socialista repousa em três dogmas. Primeiro, a sociedade é um ser onipotente, onisciente, imune às fraquezas e debilidades humanas. Sociedade. Olha o credo socialista. Olha os três dogmas. Segundo dogma, o advento do socialismo é inevitável. E terceiro dogma, sendo a história um contínuo progresso de estágios menos perfeitos para outros mais perfeitos, o advento do socialismo é desejável. Três dogmas falsos. Para a praxeologia e para a economia, o único problema relativo ao socialismo que precisa ser analisado é o seguinte: olha isso, na simplicidade misesiana, pode o sistema socialista funcionar na base da divisão do trabalho? Repito, para a praxeologia e para a economia, não vamos ficar bravos com essas besteiras que os socialistas apregoam, porque estamos acima disso.
Para nós, o único problema relativo ao socialismo que precisa ser analisado enquanto economistas é o seguinte: pode o sistema socialista funcionar na base da divisão do trabalho? Esta é a grande pergunta que nós temos que fazer. Nós vamos encerrar essa aula. Vamos para o item 3 desse capítulo, que é o último item deste capítulo, para então irmos, obviamente, para o próximo capítulo, que trata do, da impossibilidade efetiva do cálculo econômico sob uma comunidade socialista, né? Dentro de uma comunidade socialista. Ok? Muito obrigado a todos, até a próxima aula.